Feche os olhos por um momento. Imagine um som que você não consegue escapar, um zumbido baixo e persistente que vibra através dos seus ossos. Não é ficção científica, é a realidade assombrosamente real de uma cidadezinha no Novo México. Bem-vindos a Taos, onde por mais de 3 décadas um mistério sônico desafia a ciência, frustra os moradores e continua sem explicação. Hoje vamos mergulhar no fenômeno conhecido como o zumbido de Taos. Um som que talvez não exista, mas que tortura aqueles que juram ouvi-lo. Tudo começou no início dos anos 90. Moradores de Taos começaram a relatar algo extraordinário e perturbador. Um som constante, como um motor diesel funcionando à distância que nunca parava. Era como se alguém tivesse deixado um caminhão ligado do lado de fora da casa 24 horas por dia. Essa era a descrição mais comum dos primeiros relatos. O que começou como reclamações isoladas, logo se tornou um fenômeno que chamou a atenção do Congresso americano. Em 1993, cientistas e engenheiros acústicos foram enviados para investigar. Joe Mullins, professor emérito de engenharia da Universidade do Novo México, conduziu pesquisas extensivas sobre o zumbido de Taos. Ele descobriu que cerca de 2% da população geral se considerava ouvintes, aqueles que detectavam o misterioso som. Mas aqui está o primeiro grande mistério. Cada ouvinte relatava frequências diferentes, entre 32 e 80 Hz, moduladas de 0,5 a 2 Hz. Como um som pode ser tão variável e ainda assim ser o mesmo fenômeno? Apesar de investigações minuciosas com equipamentos de última geração, nenhuma evidência conclusiva de um som físico foi encontrada em Taos. Os microfones permaneciam silenciosos, enquanto pessoas ao lado juravam estar ouvindo o zumbido. Para aqueles que não ouvem nada, é fácil descartar o zumbido de Taos como imaginação. Mas para os ouvintes, a realidade é bem diferente. Muitos relatam sintomas físicos reais, dores de cabeça, náusea, fadiga crônica e distúrbios graves do sono. A presença constante do som pode levar à irritabilidade extrema e dificuldade de concentração, impactando severamente a qualidade de vida. O som é descrito como semelhante a um motor diesel funcionando à distância. Um zumbido fraco, mas persistente. É um som interminável, que é audível quando você está dentro de casa ou até mesmo enquanto dorme. Imagine viver com isso todos os dias. O desespero se torna tão intenso que até 1993, o zumbido havia se tornado insuportável para muitos, levando os moradores locais de Taos a compartilhar sua preocupação diretamente com o Congresso. Meus vizinhos acham que estou louco. Minha própria família começou a duvidar de mim, mas eu sei o que estou ouvindo. Esse é o relato típico de um ouvinte. O zumbido de Taos não divide apenas opiniões. Ele divide comunidades, famílias e até mesmo questiona a sanidade mental de quem o experimenta. E Taos não está sozinha. Pelo mundo todo, comunidades relatam fenômenos similares. O de Bristol, na Inglaterra, o de Kokomo, em Indiana, o de Windsor, no Canadá. Estes sons compartilham características perturbadoras. Sempre de baixa frequência, sempre persistentes. E sempre audíveis apenas para um subconjunto específico da população. Seria coincidência? Ou estamos diante de um fenômeno global que a ciência ainda não consegue explicar? Cada local tem suas teorias. Equipamentos industriais, linhas de gás de alta pressão, linhas de energia elétrica. Até mesmo fenômenos geológicos naturais. Mas nenhuma explicação se sustenta completamente quando submetida ao rigor científico. O padrão se repete. Investigações oficiais, equipamentos sofisticados, nenhuma fonte identificada. E moradores que continuam relatando o som misterioso. Se não é um som externo, o que poderia ser? Algumas teorias fascinantes emergem da fronteira entre neurociência e acústica.
Ouvidos humanos geram seus próprios ruídos, chamados emissões otoacústicas espontâneas. Vários estudos mostraram que 38 a 60% dos adultos com audição normal as possuem, embora a maioria não tenha consciência desses sons. Mas isso não explica por que apenas certas pessoas em certas localizações específicas experimentam o fenômeno. Outras teorias apontam para sensibilidade eletromagnética, vibrações sísmicas imperceptíveis, ou até mesmo que ouvintes possam detectar frequências mais baixas que a pessoa média. Porém, estudos realizados até agora foram inconclusivos. Pesquisas mais recentes sugerem que as oscilações do zumbido são tipicamente influenciadas pela rotação da cabeça e por outros sons, e provavelmente estão localizadas nos canais semicirculares, a parte do ouvido interno responsável pelo equilíbrio. Isso poderia explicar por que o som parece interno para muitos ouvintes, mas ainda não esclarece sua origem ou por que afeta apenas algumas pessoas. Hoje, mais de 30 anos após as primeiras investigações oficiais, o zumbido de Taos permanece tão misterioso quanto sempre foi. Novas tecnologias emergem constantemente, detectores de infrassom mais sensíveis, análises neurológicas avançadas, estudos de sensibilidade eletromagnética. Talvez uma dessas abordagens finalmente desvende o mistério. Ou talvez a resposta esteja em uma combinação complexa de fatores que ainda não consideramos. Geologia local específica, características arquitetônicas únicas, sensibilidades individuais raras e condições atmosféricas particulares. Para muitos que vivem em Taos, eles continuam fazendo qualquer coisa para provar que algo está realmente zumbindo no ar. Enquanto a ciência não encontra uma explicação definitiva, o mistério persiste. O zumbido de Taos nos lembra que ainda existem mistérios genuínos em nosso mundo. Fenômenos que desafiam nossa compreensão atual e nos forçam a questionar a natureza da realidade que percebemos. Talvez o verdadeiro mistério não seja o som em si, mas nossa limitada compreensão de como percebemos e processamos o mundo complexo ao nosso redor. E você já experimentou algo parecido? Deixe nos comentários suas teorias e experiências. O mistério continua e talvez você tenha a peça que falta neste quebra-cabeça sônico. Se este vídeo te intrigou, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais mistérios inexplicáveis. E lembre-se, às vezes, os maiores mistérios estão bem ao nosso lado, sussurrando segredos que ainda não sabemos como ouvir.